Depois da controvérsia horrorosa de querer colocar a talentosa, mas esquerdista Meryl Streep para dar voz justamente ao Aslan, a diretora de Barbie vai mudar mais um elemento dos livros de C.S. Lewis, a época em que se passa as Crônicas de Nárnia. E neste vídeo eu vou dizer por que transferir a história para a década de 50 é mais uma forma de distorcer a narrativa a favor da ideologia lacradora da Greta Gerwig. Sejam muito bem-vindos ao Pérola Nerd. Eu sou o Matheus e já peço que vocês se inscrevam no canal para mais notícias, curiosidades e reviews sobre filmes e séries e ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos. Como todos já sabem, a Netflix comprou os direitos para a adaptação de As Crônicas de Nárnia. E ao contrário da Disney, que seguiu pela ordem de publicação dos livros com O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, a Netflix vai começar a produção da saga literária pela ordem cronológica da história, com O Sobrinho do Mago. Então as filmagens finalmente começaram. E um detalhe chamou a atenção do perfil What's on Netflix, no X. Os sets e os figurinos indicam que o primeiro filme ainda vai se passar em Londres, mas no pós-guerra da década de 1950. Uma descrição vazada sobre a chamada de elenco para o filme já havia mencionado trajes de banho dos anos 1950. Então uma coisa confirma a outra. Lembrando que O Sobrinho do Mago se passa nos anos de 1900. E aí eu pergunto a vocês, faz algum sentido começar uma adaptação mudando a ambientação temporal se não houvesse algum motivo por trás? A gente não pode nem pensar na possibilidade de economizar custos por figurinos e sets de época serem caros demais, porque os livros se passam num período de mais ou menos 40 anos. Ou seja, o último livro seria adaptado para a década de 1990. E de lá para cá, até a realização do último filme, seriam 30 anos de diferença. Por consequência, isso traria mudanças fortes de contexto para algumas coisas que acontecem nos livros, como, por exemplo, em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, os irmãos Pevensey vão para a casa do professor Kirk, que é um dos garotos em Um Sobrinho do Mago, por causa dos bombardeios da Segunda Guerra. E na minha visão, isso faz parte da sanha infeliz da Greta Gerwig de mudar elementos dos livros de Nárnia para o seu bel prazer ideológico. Afinal, ela quer trazer a Meryl Streep para dar vida ao Aslan, a figura feita como alegoria a Cristo. Tudo pela vontade de lacrar, quando o livro tem, no mínimo, duas personagens femininas excelentes, que é a Feiticeira Branca e a Lúcia, que dos quatro irmãos é a minha Pevensey favorita. Mas afinal de contas, o que a mudança no tempo da história significa? Bom, para quem conhece as Crônicas de Nárnia, sabe que a Susana é um motivo de polêmica entre os leitores mais chatos, já que a irmã mais velha dos Pevensey não é chamada para se unir ao Aslan na grande batalha final, em referência ao Apocalipse, pois ela preferiu batons, nylons e convites sociais, e esqueceu de Nárnia. Só que o C.S. Lewis cita essas três coisas como exemplos para formar uma metáfora sobre ela ter focado no lado material do que no espiritual. E muita gente que critica esse aspecto sabe muito bem que a intenção era essa. E isso diz muito mais sobre quem quer ser uma Hannah Montana e quer ter o melhor dos dois mundos do que aceitar a responsabilidade de tomar uma decisão e fazer uma escolha. Sem contar que é um risco corajoso escolher logo um dos irmãos Pevensey para dar essa mensagem. Levando a história para os anos 50 e terminando nos anos 90, em vez de ser no início do século XX e acabar nos anos 40, a Greta se livra dessa questão de ser fiel aos livros, cujos valores ela acha ultrapassados e que eram normais naquela época e que deveriam ser normais agora, justificando que, ao modernizar e atualizar os livros,
o que já é uma desculpinha clássica desse povinho chato para fazer qualquer coisa com a obra alheia, ela corrige esse aspecto quanto a Susana. Ou vocês acham que a diretora de Lady Bird e Adoráveis Mulheres, que fez um filme chato da Barbie, cheio de mensagens idiotas, criticando homens e criando um mundo perfeito, chefiado por mulheres, não se daria ao luxo de arrumar tudo o que ela acha de errado na adaptação de uma saga literária com base no cristianismo? Ainda mais com a Netflix, que é um poço de progressivismo. Pô, respeita a minha inteligência, né? Erre comigo uma vez, culpa sua. Erre comigo 2 vezes, culpa minha. Então faça-me o favor, né? Mas eu quero saber de vocês. Acham que uma mudança dessa não faz mal? Acham que tem motivos obscuros por trás? Comentem, curtam o vídeo, compartilhem com todo mundo que é fã de As Crônicas de Nárnia e se inscrevam no canal com o sininho ativado para mais conteúdos sobre filmes, séries e cultura pop no geral. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!